Está iniciando. Enfim, antes eu queria agradecer muito vocês terem aceitado. Enfim, é, é super importante para a gente, né, poder ter as pessoas presentes e conversando nesse momento. Eu sei que a gente vive também um momento de saturação, né, do online, das lives, ninguém aguenta mais. Eu mesmo já quase não assisto mais nem as que a gente mesmo está fazendo. É, porque é muito chato, né? Tipo, falta de gente, falta de pessoa, falta de fluidos e tudo. Mas, então eu queria agradecer muito. Mas aí agora eu vou começar a parte, como se diz, da gravação mesmo. Bom, boa tarde, Dandara, boa tarde, Ciro, boa tarde, Henrique. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui no História em Quarentena. A gente está na 14ª semana e o título dessa semana, o tema é Arte, Política e Autoritarismo em Tempos Pandemônicos. Então a ideia é discutir em vários programas que vêm ocorrendo ao longo da semana os diversos campos artísticos, né? Então, cinema, artes visuais, artes cênicas, uh, uh, e várias outras abordagens, enfim. Eu vou apresentar brevemente o nosso projeto para quem de repente vai assistir pela primeira vez um dos programas. Esse projeto ele nasceu no dia 23 de março de 2020, que foi a nossa primeira semana, em razão dessa questão toda da pandemia, né, que forçou, ao menos deveria forçar, o confinamento e o afastamento social de nós todos. Então a gente vem organizando uma série de programas temáticos ao longo de dessas semanas, em lives do Facebook ou em debates. O objetivo é trocar conhecimento com pessoas de diferentes áreas, diferentes especializações, diferentes tipos de atuação. Então, a gente vem trabalhando com tanto especialistas da área acadêmica, como militantes políticos, artistas, ou seja, pessoas que produzem conhecimento a partir de diferentes áreas para gerar realmente uma troca de ideias e não ficar aquela questão quadrada. Enfim, como eu venho desse lugar da academia, né, no caso o Henrique também, e gerar realmente uma conversa e não aquela coisa acadêmica quadrada que pode ser muito chato muitas vezes. Então, o projeto ele é coordenado por mim, pela pesquisadora Melanie Tuloat, o Carlos Benites Trinidad, Lucas Pedretti, Mariana Menezes Munhoz e Natália Guerelos. Nessa semana, esse vai ser o nosso terceiro debate, e a gente tem como convidado, eu vou apresentar a Dandara Vital, que é a atriz do estúdio Stanislavski desde 2007. Ela iniciou sua carreira através de um projeto social de formação em teatro para travestis e transexuais, chamados Damas em Cena, que resultou no espetáculo teatral Transchekov. Ela atuou também em diversas outras peças, recebendo o prêmio na categoria de Melhor Atriz em 2011 no troféu Cláudia Celeste, oferecido pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Hoje é monitora da nova turma do Transarte e está se dedicando ao espetáculo teatral Dandara através do espelho, que está interrompido agora, né, por conta da pandemia. E essa peça, ela narra a trajetória de Dandara, que é uma atriz que se prepara para protagonizar a história de sua vida no teatro. O Ciro Moraes nasceu em Olinda, é um dos integrantes do coletivo Lugar Comum, de Pernambuco, formado por artistas de diversas linguagens. Fez vários cursos de humor e atualmente é um dos integrantes do Teatro Oficina, Usina, Uzona, e já atua em diversas peças e montagens e outros trabalhos desse grupo. Enfim, super tradicional e que tem uma história central no Brasil, de maneira geral. Bom, o Henrique nasceu no Rio de Janeiro, ele é professor do setor de teoria de história, de teoria e metodologia da história na UFRJ, é membro do laboratório de pesquisa em História da Arte e das Letras e coordenador da oficina de estudos teatrais. É doutor em História Social
e ele vem realizando pesquisas sobre práticas teatrais do passado, como a produção de dramaturgia, trabalho de atores, atividades de crítica teatral e produção historiográfica teatral também. Então, a partir de agora, eu vou lançar algumas questões que são bastante abertas, são muito mais do que questões, são eixos temáticos, assim, e vocês se sintam à vontade para responder e comentar da maneira que quiserem. E a gente vai fazendo rodadas, variando a ordem, assim, né, para ficar um pouco mais democrático. E a primeira eixo que eu queria lançar, assim, né, para o debate, seria que vocês pudessem pensar, assim, a partir da atuação específica de cada um de vocês, né, seja na academia, seja no campo artístico mesmo, porque o Henrique, embora seja hoje professor, ele também já atuou já como nas artes cênicas. O que motivou vocês a produzir nesse campo das artes cênicas ou desenvolver pesquisas nessa área, né? E o que fez definir as artes cênicas como profissão, paixão ou centro da vida de cada um de vocês? A gente pode começar pela Dandara, pode ser? Então, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Então, na verdade, desde que eu consigo lembrar, assim, eu sempre me identifiquei como... Hoje eu sou travesti, né? Mas antes de entender a minha travestilidade, eu sempre me entendi como uma pessoa diferente desse padrão que a gente vê por aí, né? E, por exemplo, assim, na minha adolescência, a minha grande diva era a Xuxa Meneghel. Então, tipo assim, meu maior sonho era ser Paquita, entendeu? Então, acho que essa parte da arte, ela já estava meio que na minha veia mesmo, assim, por conta das coisas que eu vivia mesmo, de ter esse sonho de ser Paquita, ter sonho de ser uma apresentadora infantil e por aí vai. Só que, tipo assim, eu nunca pensei especificamente em ser uma atriz, né? Eu pensava, porque até mesmo quando eu comecei na arte, a estudar teatro, eu meio que caí de paraquedas, que foi quando a galera do Instituto do Ator deu a oportunidade para a gente estudar, porque se não fosse dessa forma, de repente eu nunca conseguiria. Meio que caí de paraquedas e quando eu comecei, eu fui pesquisar sobre travestis na arte e eu vi que a maioria delas, lá na década de 70, 80, elas eram vedetes, elas faziam teatro de revista. Eu também tinha como referência a questão das transformistas que eu via em festa de rua. Então, eu pensava na arte desta forma, né? E, e quando eu fui estudar com a Celina Sodré, que ama Stanislavski, Grotowski, eu estranhei muito, assim, sabe? E e foi aí que na verdade, eu fui me entendendo como atriz, eu me entendi, eu queria ser artista, né? Mas eu fui me entendendo como atriz realmente tendo aulas e eu acho que foi tudo acontecendo, a ficha foi tudo caindo assim aos poucos. Porque quando eu comecei, apesar de eu estar fazendo um texto de Tchekhov, eu ainda queria ser uma vedete, eu queria fazer teatro de revista, aquilo que eu pesquisava, as referências que eu tive, né? E, e quando eu estreiei a peça Dandara através do espelho, que foi, eu não estou lembrado agora se foi em 2017 ou 2018, que e as pessoas, eu queria só fazer arte. Meu intuito era só ser atriz, poder contar a minha história e tal. E as pessoas me perguntavam sobre representatividade trans, por exemplo, na arte. E eu nem sabia, na hora eu não sabia nem o que dizer, eu tive que pesquisar sobre isso, entendeu? Então, a partir daí, eu fui entender onde que estava a minha arte. Quando eu comecei a estudar, quando eu fui perceber isso, eu fui entender como estava aonde estava a minha arte. O meu corpo, ele por si só, ele já é político, entendeu? Alguns corpos, eles não têm tanta liberdade dentro da arte, porque se eu quisesse fazer arte, por exemplo, eu não consigo. Alguns corpos não conseguem, outros corpos conseguem. Então, aí a partir daí eu levei a minha arte para um lado mais político mesmo. Eu gosto muito de contar a minha biografia ou biografia de pessoas trans que eu me identifico, não contar por contar, mas tem que ser histórias que realmente me toquem, entendeu? E, e hoje em dia é isso. É aquela questão da resistência, de estar na arte também. Eu não por mais que hoje eu não quisesse mais estar na arte, eu ia querer estar por uma questão de resistência, porque eu acho que é isso, a gente tem que, eu quero estar na arte não para estar sozinha, mas para abrir caminho também para outras pessoas iguais a mim, entendeu? Então é isso, assim, é meio louco, porque
você tem que ter um psicológico bom, porque você ser ator, ser atriz já não é fácil. Ainda mais quando você tem uma, sei lá, você se coloca numa missão, entendeu? E às vezes eu surto, sou meio louca, mas é isso. Assim, eu tenho certeza hoje eu tenho certeza. Eu já tive muita dúvida do que eu queria, mas hoje eu tenho muita certeza do que eu quero e eu acho que isso é importante, porque eu me encontrei e é isso, vou levando minha arte dessa forma. Entendi. Eu queria subverter um pouquinho só para fazer uma questão que eu acho que me interessa, mas também pode interessar outras pessoas, que é essas categorias que são categorias de identificação, né, de gênero, mas ao mesmo tempo categorias políticas, obviamente, né, a maneira como os corpos se colocam na sociedade. Por que o travesti? Porque para alguns grupos o travesti ele soa como pejorativo, né? É visto como pejorativo. Você se identificou agora na apresentação como travesti. Porque essa identificação, assim, que muitos não concordam, muitas pessoas, inclusive do próprias pessoas que são transexuais não concordam com a categoria travesti. É porque, na verdade, o termo travesti em si, ele é um termo que nós nos apropriamos. Porque antigamente, o homem que se vestia de mulher, ele era chamado de travesti. Então, quando nós surgimos, né, que somos pessoas trans, as pessoas continuavam dizendo que nós éramos travesti, não no sentido de entender como identidade de gênero, mas no sentido de ver a gente como mulher, quer dizer, homem que se veste de mulher, entendeu? Eles não entendiam como uma identidade, como um gênero. E acabou que dessa forma a gente acabou, conforme a sociedade rotulava a gente dessa forma, a gente se apropriou desse termo e hoje em dia a gente mostra que travesti não é um homem que se veste de mulher. E travesti, muito mais do que uma identidade de gênero, ela é uma identidade política. Porque toda vez quando a gente for falar de algo mais marginalizado, se a gente for falar de roubo, se a gente for falar de morte, as pessoas associam as travestis. Mas quando a gente vai falar de uma coisa mais glamurosa, se a gente for falar de uma travesti, uma pessoa que se formou numa faculdade, que tem um emprego numa multinacional, as pessoas acham que é mulher transexual. Então, essa agressividade em cima desse termo travesti vem não por conta dos rótulos que a sociedade criou em cima da gente. Então, hoje a gente se apropria desse termo, apesar de para a pessoa falar isso parece ser agressivo, mas para a gente não é agressivo. Eu só quero abrir um parêntese porque tanto a mulher transexual quanto a travesti a gente sempre trata no feminino. Nunca é o travesti, que você falou, o travesti. É a travesti sempre, a gente sempre trata no feminino. Então, esses rótulos em torno do termo travesti foi criado pela sociedade e hoje em dia a gente se apropriou e a gente ressignifica. E muito mais do que uma identidade de gênero, a travesti é uma identidade política. Eu sou travesti porque eu realmente sou travesti. Mas se eu não fosse travesti, se eu fosse uma mulher transexual, eu diria que eu sou uma travesti só por conta dessa questão política. Entendeu? Porque se fosse em outro momento, você falasse, tem uma pessoa trans que está na arte, por exemplo, falasse de mim. Uma pessoa trans que está na arte, que fez uma peça autobiográfica, as pessoas iam pensar automaticamente que é o quê? Uma mulher transexual. Nunca as pessoas imaginam que a travesti pode ocupar esses espaços, entendeu? Então, tá tudo muito ligado a isso. Perfeito. Perfeito. Não, eu perguntei isso, enfim, porque eu acho que pode ser uma questão importante, porque é muito desconhecida, né, da sociedade de maneira geral. E ao mesmo tempo, no nosso projeto, ao longo dessas semanas, a gente tem buscado, feito um esforço, que nem sempre é possível, de chamar a pessoa, porque é muito comum assim, vamos falar de questões raciais e as pessoas negras parece que só podem falar sobre questões raciais. Pessoas transgêneros, travestis, etc., só vão falar de questões de gênero. Então a gente tem buscado por que qualquer pessoa não pode falar sobre qualquer coisa, né? Tipo, da sua área de atuação, né? Enfim. Ciro, a gente deixa o Henrique por último, porque ele faz parte da cota do hétero branco. Tô brincando, Henrique. Por favor, Ciro, pode falar. Então, acho que uma luz interessante para eu fiquei matutando sobre isso.
quando eu comecei, e normalmente a gente vê isso muito, às vezes, em programas, né, de televisão, quando vai aquela celebridade, quando foi que você soube que não sei o quê? Que é eu fico às vezes enxergando como uma perspectiva romantizada dessa história toda. Ninguém pergunta para um médico, muitas vezes, ou para um advogado, quando foi que você soube que você ia ser advogado? Quando foi que você soube que você queria ser contador? Né? E tem esse lado que é do romantismo, ligado à arte, e, ao mesmo tempo, pensando nisso, refaria essa pergunta. Tipo, quando foi que você entendeu que você queria permanecer artista? Tipo, quando é que você entendeu que você queria tomar isso como uma coisa que você queria levar à frente? Né? Porque, na verdade, a força para você não permanecer nisso é muito maior do que a força que te impulsiona para estar, muitas vezes. Né? Porque aí como pensei numa história romantizada, foi quando, já que estamos no São João, minha primeira lembrança artística foi na segunda série, quando uma menina que era da quarta série e me chamou para ser o parceiro dela na quadrilha. Uma menina que era, tipo, dos esportes, sei que, uma catona, não sei o quê, e ela me chamou, Thaisa, para dançar com ela a quadrilha. Aquilo foi para mim um negócio muito louco. E eu, ai meu Deus, eu tô dançando, as pessoas estão me olhando, sei lá o que passou na minha cabeça. Mas, desde então, eu tenho sido convidado várias vezes a não estar fazendo isso. Na verdade, desde sempre. Porque nessa hora a minha sexualidade já era questionada só pelo fato de eu estar em Recife, dançando quadrilha. Imagina, uma coisa super boba. Mas depois, quando eu me apresentei várias outras vezes, porque eu venho da dança, né? A dança, digamos, na verdade, enfim, nem sei, as artes cênicas para mim elas não estão separadas, né? Ainda mais quando você está num trabalho como docina, né? Mas para mim não estão de forma nenhuma. Né? A música, no caso, o teatro, a dança, a performance, estão assim imbrincados mesmo. E não tem, para mim, eu não consigo ver separado. Por conta da natureza da minha atuação. Então, eu tenho, né? Mas de ter sido, como eu disse, convidado muitas vezes a desacreditar, mas muitas vezes também convidado a colocar mais lenha nessa fogueira de acreditar nisso. E a principal forma, o principal indicador disso é o prazer dentro, né? Então, tipo, quando eu cada vez me percebo mais, nossa, como tá delícia isso aqui, como é maravilhoso. E no início, né, até um determinado tempo, quando eu fiz o meu primeiro curso de teatro, era uma coisa que estava ligada ao prazer, era uma coisa de descoberta, como é para muitas pessoas, né? O teatro, as artes cênicas de forma geral. Mas depois ela foi vendo, eu disse, gente, eu faço, acontece uma coisa aqui muito diferente quando eu faço esse negócio. Eu tenho formação de jornalista também, né? Fiz jornalismo e tudo mais, e acreditei durante um tempo que era isso que eu queria fazer mesmo, assim, né? Queria permanecer fazendo. E aí, mas aí entrei na faculdade, comecei a dançar no grupo da faculdade, e aí depois disso, enfim, isso depois de um tempo, na verdade, com 30 anos, 30 e poucos, foi quando eu me percebi, depois de muitas escolhas, percebi que tendo feito jornalismo, tendo trabalhado com tecnologia, tendo trabalhado com projetos sociais, a arte era a única coisa que permanecia transversalmente. E que, de alguma forma, eu achava que estava no armário, né, com essa coisa de, não, é um negócio que eu estou fazendo por lazer, uma atividade paralela, não sei o quê, até quando, acho que foi em 2011, no Coletivo Lugar Comum, as minhas amigas, a minha professora de dança, que eu fazia dança num grupo de, teatro, de dança aqui de Recife, perguntou, a gente está montando um coletivo, e a gente quer que você faça parte dele. E aí, naquele coletivo, só tinha artista profissional, sabe? Tipo, gente que na cidade que eu via dançando nos palcos, não sei o quê. E eu era tipo, o que eu tô fazendo? Gente, eu trabalho no ONG. Mas eu já dançava também, já cantava, enfim. E aí, comecei no Coletivo Lugar Comum. E daí, então, não parei mais, assim, profissionalmente, né? Assumidamente, fora do armário, digamos assim. Mas esse convite eu venho me refazendo desde os 9 anos. Né? E acho que, acho que vou fazer durante muito tempo ainda. É isso. O Henrique, em comentário, eu na verdade não devia nem falar, né? Eu devia só mediar. Mas é porque eu me sinto, tenho uma identificação, porque eu tenho uma formação de bailarino clássico de origem, né? E eu sou de Brasília e eu vim morar no Rio por conta disso, porque eu queria permanecer artista e bailarino. E aí acabei não permanecendo e fui para academia, assim. Enfim, só para fazer esse comentário, porque o Henrique também tem um pouco esse percurso, né? De
das artes cênicas, mas ele ainda mistura mais, né? Eu não mais. Vamos. Sim, vamos lá. Não, então, primeira coisa é isso. Na apresentação, vocês estão... o som tá bom? Tá tudo certo? Tá. Ótimo, ótimo. Na apresentação eu não poderia ter falado também, depois quando a Dandara falou, eu me arrependi de não ter dito, porque eu também sou ator do estúdio Stanislavski, mesmo acompanhei da Dandara, já atuamos juntos, inclusive, né, no espetáculo Fantasmas de Guerra e Paz, dirigido pela Celina Sodré, que foi quando, Dandara? Foi 12, né? 2012. 2012. A gente, longos momentos no camarim ali, era ótimo, a gente se divertia muito. Mas eu acho que, para centrar aí na pergunta, eu acho que o Ciro falou uma coisa que eu achei muito, muito legal, assim, quando eu estava pensando nessa pergunta inicial que o Paulo trouxe, né, como respondê-la sem ter essa dose de romantismo, né? Ou até de uma certa, sei lá, de uma certa teleologia, como assim, tudo começa na infância, né? Ali na infância... Para tudo, a infância pode resolver tudo, né? Enfim, quem também não brincou de médico na infância e ali sonhou em ser um cirurgião e tantas outras coisas, enfim. De qualquer forma, eu acho que foi muito legal, Ciro. Eu achei esse jeito que você colocou, né? Do tipo, a gente pensa quando a gente foi convidado, né? Mas a gente também tem que pensar quantas vezes a gente foi expulso, quantas vezes não dá, não acontece, não vai. Mas isso gera uma coisa que é legal também, né? Que é um pouco reafirmar a palavra que está na pergunta do Paulo, que é uma paixão, né? E que, por mais que a gente caia aqui numa coisa romântica ou cafona, não sei o quê, mas que está em jogo mesmo nessa profissão. E que, de alguma forma, no teatro eu acho que mais, mas na escolha do professor do historiador, de alguma forma também. Isso varia, né? Tem mais variação aí, mas tem uma escolha que é uma escolha difícil, que você assume que você quer e que ela precisa ter uma dose de gana ali, né, maior do que em outras. Sei lá, também tudo tão difícil hoje, talvez em várias profissões isso hoje tenha sentido, né? Mas eu acho assim, a minha trajetória é essa, eu fiz paralelamente uma formação de ator e uma formação de historiador. Hoje eu dou aula numa universidade, na UFRJ, numa área de história, mas é uma área de história, teoria da história, mas atuando mais diretamente em história cultural e história do teatro diretamente. Né, se você pegar o meu currículo lá, enfim, que é público, enfim, você vai ver todas as coisas que eu já fiz. Isso aqui sempre tem a palavra teatro, sempre estudei Nelson Rodrigues, estudei Stanislavski bastante, estudei recentemente, tenho tentado estudar espetáculos dos anos 60 no Brasil, com atrizes específicas, a Tônia Carreiro, a Eva Todor, a Cleide Diaconi, estou me voltando para isso, fiz um pós-doc agora recentemente sobre isso, mas eu acho, em vez também de responder assim como surgiu, né? E talvez tenha surgido comigo mesmo, tenha vindo já, não sei. Acho que desde muito cedo apareceu, com essa ressalva que eu digo no comentário que eu fiz antes da fala do Ciro, que na infância tudo aparece, né? Enfim. Mas talvez a pergunta seja um pouco por quê, né? O que mobiliza, o que faz? Eu acho que num livro de crítica sobre o Machado de Assis, do José Luiz Passos, que é um livro bem bacana sobre Machado de Assis, tem uma hora que ele faz uma pergunta que eu acho muito legal, que é muito simples, é muito singela a forma como ele formula, mas que ele diz assim, Machado de Assis está se perguntando o tempo todo por que as pessoas agem do jeito que elas agem. Por que elas são assim? Por que o mundo acontece desse jeito? E eu acho que é a pergunta central, assim, né? Que ela é apaixonante, que ela pode... Eu sinto isso às vezes. Essa é a pergunta que eu me faço quando eu tenho alguma experiência no teatro ou quando eu quero pensar alguma coisa na história, né? Por quê? Por que as coisas são desse jeito? Por que as pessoas se comportam dessa maneira? Por que aconteceu dessa forma? Eu acho que isso é muito fascinante, isso é muito apaixonante. Eu acho que é o que me mobiliza a transitar aí por essas áreas e me ver muito mobilizado com elas. Acho que é isso para começar. Em seguida, a gente vai indo mais para essa questão dessas relações da arte com política, né? Que são muito fluidas e, às vezes, interpretadas de maneiras diversas, né? Uma arte mais militante, uma arte que não seja explicitamente política, mas que tem política envolvida. Então, a questão seria mais ouvir de vocês como vocês veem essa relação entre arte e política. Não só nesse sentido do engajamento político de quem atua, de quem dirige, de quem produz, mas também a arte como uma possível criadora de mudança no pensamento e na ação política das pessoas, assim, né, de quem consome a arte. E se tem alguma
obra em especial, não necessariamente no campo das artes cênicas, mas que tenha de fato transformado a vida de vocês? Pode ser Ciro? Tá. Eu tava já aqui esperando o Dara responder. Ai. Então, eu estava pensando sobre isso também, assim. Eu acho que da mesma forma como você, pegando o gancho da sua pergunta, tem alguns corpos, e para trazer para também o que Dandara falou, que são visivelmente mais políticos do que outros, ou essa atuação precisa ficar mais visível do que outros porque eles precisam existir. Mas, para mim, todos os corpos são políticos. Ou seja, uma vez que você está em sociedade, uma vez que você tem escolhas a serem feitas todo santo dia, a cada segundo, todas as escolhas são políticas. E, portanto, todo corpo é político. Ou seja, da roupa que eu vou vestir, do corte de cabelo, do jeito que eu vou falar. E aí, claro, algumas escolhas políticas são mais urgentes, porque elas podem determinar sua vida ou sua morte. Né? O caso das escolhas, de como a gente coloca no mundo em termos de gênero, raça, né? Essas questões hoje em dia estão muito em xeque. E essas são escolhas que, se você, dependendo do que você escolha, elas podem mudar totalmente o rumo da sua vida, né? Então, no teatro é a mesma coisa, na vivência das artes cênicas é a mesma coisa, eu acho. Então, tipo, toda arte é política, queira ou não. Mas o que se faz, o que política ela faz, é uma outra história. Acho que enfim, são conjunturas, né? Então, tipo, em Recife, então, numa cidade que também tem uma presença da população preta muito forte, né? As escolhas também por questões de opção sexual, essas coisas, então elas vão também te direcionando politicamente para as escolhas que você faz na arte que você desempenha. Então, eu acho que por isso também reforçando essa ideia de que tudo é político ainda dentro disso. Acho que a entrada no coletivo já foi uma coisa muito política, mas se eu me voltar para outras coisas, tem outros vieses. Mas eu queria muito ressaltar a história da Oficina, porque eu acho que foi quando essa vivência política ela adquiriu nome, sobrenome, nome do meio, sabe? Então, eu fui, tipo... É muito engraçado, porque eu não quero tomar muito tempo, mas na Oficina, tipo, eu comecei a assistir... Quando eu comecei a fazer teatro, eu via a Oficina em cena, né, nas transmissões ao vivo, que já era uma questão muito foda, e eu sonhava com o Zé, né? Sonhava com ele me dizendo que... e me dirigindo. Aí nunca contei isso pra ele. Aí eu sonhava com ele me dirigindo, não sei o quê, mas tipo, aquilo era sonho que eu achava que estava sendo influenciado pelo que eu assistia das transmissões. Alguns anos depois, um amigo meu que dançava na Débora Coker, a gente bêbado um dia, ele falou que eu devia procurar algum diretor, assim, que eu batesse na porta da Oficina, fosse lá procurar as essas, enfim. Mas o fato é que, desde a Universidade Antropófaga, quando eu entrei lá, aquele lugar, ele respira política, né? E aí, se você for olhar sei lá, desde a arquitetura, o Teatro Oficina tem 3 projetos arquitetônicos. O primeiro de Joaquim Guedes foi queimado pelo CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. É um teatro sanduíche, e que logo depois desse incêndio teve a história da construção do teatro de Flávio Império. E aí faz um teatro com o Rei da Vela, que ainda era colonizado, e, na opinião de muitas pessoas, e depois tem o teatro como é hoje. Enfim, tem um monte de coisa. E aí aquele teatro me invadiu de uma forma que eu não consigo hoje ver o teatro de outra forma, que é essa arte que depois daquele clichê que fala assim, é a arte que deve refletir a realidade. Para mim, que é uma coisa da Universidade Antropófaga também, eu acredito num teatro que transforma a realidade. E para isso, todos somos atuadores, né? Assim, por isso que a história das escolhas do público estar dentro da encenação, num teatro daquele que não tem o ilusionismo, né, proposto por Brecht. Então você vê, o teatro não tem rudimento, o teatro não tem camarim, o teatro, sabe? Tá todo mundo sendo visto o tempo inteiro e tá todo mundo em cena. Então, para mim, assim, eu estou muito impregnado disso hoje, então eu não consigo, acho, ver de uma outra forma. Mas, para mim, a obra específica é a própria Oficina. E assim como ele me atravessa desde de um tempo e ainda agora, sabe?
É isso. Eu não sei se eu respondi, eu acho que eu fui tão longe, mas Não, tá falei um monte de coisa. essa questão de tudo estar exposto, né? No caso do oficina, eu amo, sou apaixonado, enfim, eu vou em São Paulo especificamente para ver. Eu sou assim, tipo, totalmente apaixonado. É um negócio tão mobilizante, né? Porque eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de me envolver com encenações teatrais mais tradicionais, assim. Eu não sei se é por conta da minha experiência de bailarino, então eu fico imaginando o que está acontecendo atrás, assim. Então aquilo que está só ali, o que a gente vê ali no quadradinho, sempre me parece que não me satisfaz, assim, né? E o Oficina tem essa questão de que você está dentro, né? Você faz parte. Eu acho lindo demais isso. Dandara, você quer comentar? Então, eu acho, o que eu queria falar sobre isso é que eu acho que a arte, ela é livre, entendeu? Só que alguns corpos estão aprisionados a certas situações dentro da arte e que eu acho que a arte transforma. Eu acredito muito na arte, na educação, no esporte como meios da pessoa se salvar, se encontrar. Só que as pessoas ainda não. Acho que da mesma forma que a gente milita pela educação mesmo, o ensino fundamental, o ensino médio, acho que a gente. Eu acho que a arte ela tem o mesmo papel, ela tem um papel tão fundamental quanto. E o esporte, na minha opinião, também tem. Só que eu acho que os próprios atores, eu acho que eles não precisam levar a arte deles para um lado político, mas eu acho que os atores eles precisam ter essa consciência. Isso é uma coisa que está faltando. Por exemplo, acho que foi em 2000, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que o ator Luiz Lobianco ele encenou a peça sobre a Gisberta, que foi uma transexual que foi cruelmente assassinada lá em Portugal. E nós, o movimento, a gente estava em plena luta por representatividade trans, porque o tema trans estava na moda, todo mundo queria falar sobre trans, todo mundo queria ser trans, mas em momento algum as pessoas davam oportunidades. A gente era tema, mas a gente não era corpo presente. E uma das pessoas que a gente foi conversar foi o Luiz Lobianco, que ele simplesmente não aceitou o diálogo, entendeu? Porque ele falou que a peça era dele, que ele estava bancando, botou várias questões em cima para não ter esse diálogo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, tanto que no início eu militava assim radicalmente por representatividade trans. Eu acho que no momento que a gente vivia, personagens trans tinham que ser interpretados por pessoas trans. Eu pensava radicalmente assim. E depois dessa experiência com o Luiz Lobianco, por exemplo, porque aí ele usou o fato de ele ter uma assessoria de imprensa, de ele ter abertura com a mídia, ser uma pessoa famosa, para fazer várias manchetes assim, super incentivando violência contra pessoas trans, e a gente já vive no país que mais mata pessoas trans no mundo, que chamando a gente de fascista, que nós éramos pessoas agressivas. Ele falou que nós fomos, que a gente, eu joguei para ele uma lista com o nome de artistas trans, de pessoas trans que fazem. Ele falou que ele foi agredido, sabe, tacaram um cartaz nele com violência. Então ele quis contar a história e ninguém ouviu a gente. Nós não tivemos a oportunidade de ouvir. Então, acho que é isso. E hoje em dia, por exemplo, eu já penso de representatividade de uma outra forma. Eu acho que o ator cisgênero pode interpretar uma pessoa trans, mas ele precisa incluir pessoas trans ali. Porque quando o Silvério Pereira, por exemplo, estava em cartaz no CCBB no CCBB aqui no Rio de Janeiro, enquanto ele estava interpretando BR3, contando a história de várias pessoas trans, mulheres trans, a minha amiga que foi assistir junto comigo foi expulsa do banheiro feminino do CCBB, entendeu? Então, acho que são coisas que as pessoas precisam ter consciência. Não adianta levar um tema para dentro de um grande teatro, um conceito onde as pessoas vão ver, se as pessoas não conseguem, por exemplo, aceitar o corpo trans. Aceitar como tema é uma coisa, mas como corpo é uma coisa completamente diferente. E se a gente não tiver os corpos trans, infelizmente, a gente não vai naturalizar isso. E as pessoas sempre vão agir com violência ou com rejeição por tudo que ouve falar e por essa construção que a mídia sempre trouxe em cima de travestis, principalmente, negativa em cima de travestis. Então, eu acho que a arte não necessariamente precisa ser política, mas o artista ele precisa ter consciência do poder de transformação que a arte tem, entendeu? É igual você vê que hoje em dia é, a luta contra o blackface, por exemplo, hoje em dia você vê que o ator ele já começa a pensar, ainda tem uns que viajam na maionese, mas
Mas eu acho que a vivência trans ainda ela não é humanizada. Não sei o que as pessoas pensam, assim, não sei se acham que, como a gente não chegou nem à margem da sociedade, que a gente não merece nada na vida, entendeu? Algumas pessoas falam que pelo menos está dando visibilidade para vocês. Só que visibilidade não enche barriga e não, entendeu? A pessoa está lucrando ali em cima da gente, as pessoas estão sendo assassinadas, entendeu? Então acho que o ator ele precisa, o artista, né? Quem faz o espetáculo cênico, qualquer que seja, tem que entender que a arte ela transforma, então ela precisa ter essa consciência, pelo menos. Ela não precisa levar isso para o palco, ou para o cinema, ou para a TV, mas ela precisa ter essa consciência, com certeza. Obrigado. Vamos lá. Não, então, eu acho assim, eu penso quando eu vejo a tua pergunta também, a princípio, meu primeiro impulso é pensar um pouco na história do teatro brasileiro, né, que tem uma tradição muito bonita, muito forte, né, com engajamento, né, com lutas de esquerda. A gente tem Boal, a gente teve Vianinha, a gente teve Dias Gomes, né? Isso tem uma força, assim, ter tido essas experiências aqui no Brasil, eu acho que dão uma cara para o nosso teatro muito, enfim, muito particular. Isso é muito importante. Agora, eu também fico com essa questão. Eu acho que discutir um aspecto político do teatro de certa forma, eu também me vejo obrigado um pouco a ampliar esse sentido de política, né? Eu fico pensando aqui, a gente desde março está sem espetáculo presencial. Acho que no Brasil não deve ter tido nenhum, imagino, não sei, enfim. Mas, enfim, presencial. Então, quer dizer, essa situação do encontro, né? Você sai da sua casa, você escolhe uma coisa para você ver, aí chega lá, você encontra com pessoas, você conversa antes, aí você assiste o espetáculo, aquilo te afeta depois, né? Isso é um evento político, né? Claro, estou ampliando aí uma ideia de política, né? Dependendo da ideia que eu usar, não vai caber. Mas eu acho que é uma ideia bastante nobre de política, de pessoas que se reúnem, que se encontram, que compartilham seus afetos ali. Isso é muito importante. Faz muita falta, né? Para quem vai ao teatro, para quem gosta de ir ao teatro, esse período ele tem um lado que é bastante difícil. Então eu acho assim. Você perguntou, né? Obras que te transformaram, talvez nessa relação, né? História e política. Bom, você tem 3 nomes que eu acho que são muito transformadores. Ninguém passa por eles sem, né? Que são Boal, Vianinha e Dias Gomes, por exemplo. Mas acho que em outros sentidos a gente pode pensar também uma atuação política do teatro, né? Sei lá, o Chekhov, que a Dandara fez esse espetáculo, que é um espetáculo muito, muito bonito, né? O Trans Chekhov. É um autor que está tratando de uma pequena aristocracia decadente russa, não sei o quê, né? Mas ao mesmo tempo tem ali situações relativas a esse aspecto, que eu acho que é o aspecto da política, do encontro, né? De como aquelas pessoas se encontram e não falam o que tem para falar, ou falam e não falam errado, e desencontra e vai adiante, e daqui a pouco se reencontra de outra forma, né? Eu acho que esse é um personagem que, para mim, por exemplo, ele é um autor que, para mim, afetou muito, e que eu acho que esse tema do encontro no teatro é um tema que, sei lá, que pode nos levar a pensar a política de uma forma maior, né? Enfim, de uma forma como talvez ela precise voltar a ser pensada aqui no Brasil. Acho que é isso. Perfeito. Vamos para mais uma, que é mais no sentido social da arte, né? Pensando por essa perspectiva, assim, né? Como vocês veem o público brasileiro, né? Não só com relação às obras, aos trabalhos que vocês fazem, mas das artes cênicas de modo geral, né? E sobre essa mesma chave, né, da sociedade, como para vocês bate essa questão de termos chegado nesse ponto da política brasileira, em que a ignorância, né, ela se tornou um motivo de orgulho para vários grupos sociais, né? Então, ser homofóbico, ser racista, ser transfóbico, enfim, e várias dessas questões violentas, autoritárias e arbitrárias, como vocês veem isso ter se tornado motivo de orgulho para a sociedade brasileira? Eu sei que nós temos também, né, uma sociedade com raízes autoritárias muito fortes, muito longas, né? Enfim, o último país do mundo a abolir oficialmente a escravidão.
Mas como vocês veem isso na sociedade atual, incluindo pessoas do próprio governo, né, ou pessoas que ocupam poder central, incluindo o cargo máximo, né, da política, que é o presidente da República. Vamos, Henrique, agora primeiro? Pode ser. Acho que é uma grande questão, né? Eu também vou começar de novo, estou um pouco desse lugar aqui que eu estou, né? Enfim, pensando um pouco na história do teatro brasileiro, né? Porque eu acho que essa é uma grande questão, assim, com a qual eu tenho me deparado nos últimos tempos. Porque, por exemplo, para mim, como historiador do teatro, sei lá, eu pensava assim em grandes momentos de uma certa estabilidade de uma linguagem, de algum tipo de experiência, como teatro de revista, por exemplo, até os anos 50, né? Ou uma grande tradição popular, cômica, que no início do século XX foi muito forte aqui no Rio de Janeiro, mas em outros, enfim, em outros espaços do país também, né? E é muito curioso, quando você vai ver de perto, você vê que o problema desse encontro com o público e de uma institucionalização, né, do teatro conseguir se tornar um espaço institucionalizado, né? Ou seja, com estabilidade, né? Com verbas frequentes, né? Com espaços a serem ocupados tranquilamente. Você vê que isso, na verdade, talvez em pouquíssimos momentos tenha conseguido se estabelecer aqui no Brasil. E eu acho que ao longo do tempo vem piorando de alguma forma. Não sei, eu acho que ali sei lá, se você pensa nos anos 60, que é uma coisa que eu tenho me dedicado nos últimos tempos, assim, a quantidade de companhias com atores que tinham uma importância, que tinham um público, mas que acabam muito rapidamente, né, que se desfazem, que, enfim, isso é muito impressionante, assim, a dificuldade das experiências teatrais terem longevidade. Eu acho que o Ciro está aqui, né, falando do Oficina. O Oficina é um exemplo raro, né, de uma longevidade tão significativa e por isso tão importante, né, para o Brasil, enfim. E eu acho que há várias questões aí. Para mim, a televisão é uma delas, sem dúvida, que trouxe coisas importantes em algum momento, né, institucionalizou um pouco, né, a situação de alguns artistas, enfim, mas ao mesmo tempo também esvaziou salas de espetáculos. Eu acho que há uma relação direta. Essa relação com a tecnologia, enfim, eu acho que ela tem uma importância, e a gente chega, enfim, no momento atual em que eu acho que tem uma espécie de falência aí geral, né, que o momento atual representa para o Brasil, muito, muito séria, que vai se tornar mais séria a partir de agora, né? A gente espera uma crise econômica em proporções assim aterradoras, né? Sem dúvida. A gente não sabe quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão morrendo, a gente não sabe o que a gente, enfim, resumindo, eu acho que tem uma formulação que eu acho que é boa, que é assim: a gente não tem um acordo coletivo, né? A gente precisava de um grande acordo coletivo no Brasil hoje, né? Quer falar assim, tem uma doença, tem uma coisa grave, né? Tem problemas sociais estarrecedores no Brasil junto com isso. Como é que a gente senta e combina? Não tem como. Aí vai para a rua, aí não tem governo que indique nada nesse sentido. E eu acho que isso fala um pouco dessa relação do teatro com um público mais estável, que eu acho que é o que faria com que os artistas não se sentissem tão desconvidados, né, da prática do teatro, assim. Como não poderia ser? Tem experiências próximas a nós que eu acho que são mais estáveis. A Argentina, eu acho que é um caso diferente do nosso, né? Enfim, aqui do lado, enfim, são experiências históricas diferentes, enfim. Mas eu acho que essa relação com o público e com uma crise atual que existe no país, que eu acho que é muito mais ampla do que do teatro, mas que aparece no teatro também, ela, enfim, não sei, ela indica que alguma coisa tem que ser feita, né? Eu acho que a relação com o teatro é uma relação que passa por formação cultural, formação de público. Isso é o Estado que faz? De alguma forma também, mas também assim, a gente tem muitos empresários no Brasil também, né? Tem muita gente com muito dinheiro que também não se dedica a isso, né? Como poderia. Tem algo que eu repito, eu acho que é algo dessa lógica de um acordo coletivo que fez com que algumas experiências como a do teatro tivessem dificuldade de se estabelecer, de se institucionalizar, e isso é muito sério, né? Eu acho que isso é muito sério, e acho que isso vem se agravando junto com problemas morais, como você citou, né? Com problemas de ordem, né, de discursos autoritários. E não sei, da minha parte, eu acho que assim, um pouco, sei lá, o que eu gostaria era que a gente saísse disso justamente com um acordo diferente, né? Em que se pensasse, não, olha só, pensar em ensino básico é fundamental, isso vai reverberar no tipo de sociedade que a gente tem, nas experiências artísticas que a gente pode promover.
realmente, assim, acho que chegou num ponto em que é difícil. Às vezes você tem que justificar a existência da universidade. Você fala, porra, precisa ainda explicar e justificar, entendeu? Que um país é melhor quando tem universidades que funcionam bem, que tem pessoas pensando, quando tem artistas se expressando livremente, né? Quando tem uma estrutura que faz com que, né, as obras possam funcionar e ir adiante de uma forma, né, mais estável. Mas, enfim, acho que esse é um ponto. É um ponto, enfim, é um ponto que a gente está. É um momento difícil, mas para mim tudo gira em torno, tanto do teatro como fora dele, dessa ideia, né? Falta acordo coletivo, falta a gente sentar junto e pensar, cara, o que a gente quer para esse lugar aqui, né? É claro que isso se faz com lideranças também, mas também é óbvio que eu acho que a responsabilidade da classe política é muito grande diante de tudo isso. Né? Eu acho muito ruim, às vezes, a gente falar o político rouba 1 bilhão, mas o cara ali furou a fila. Eu acho que são coisas muito diferentes. Né? Enfim, tudo bem, não é legal que ninguém fure fila, mas eu acho que se essas ordens todas precisam parar e conversar, não sei, porque senão o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer enquanto país, o que vai acontecer enquanto cultura, o que vai acontecer, eu não sei. Eu acho que é um momento muito, muito, muito dramático mesmo, muito preocupante. Isso chega no teatro, né? Ciro, microfone. Eu vou um pouco nessa mesma lógica do Henrique, mas porque eu acho que tá tudo. Tipo, acho que, né, porque nessa pergunta tem uma coisa perguntando até o público se orgulhar, né, e tudo mais. Eu fico pensando porque é tudo parte de um mesmo movimento, né, dessa onda que se levanta aí já há algum tempo e que essa coisa da pandemia potencializou, né, porque que gera um estado de, de enfim, das pessoas ficarem muito alarmadas com a questão que está posta da pandemia, mas que evidencia todo o resto que já estava meio caminhando, né, meio aparecendo desde algum tempo. Eu fico, enfim, bastante preocupado, mas mais vem mais, né? Eu fico bastante preocupado. E eu confesso que eu fico meio sem saber. Eu vejo, pensando ainda no Sina, eu vejo que outros momentos, como eu falei dessa história do CCC, Roda Viva, né, que foi essa peça que a gente montou 50 anos depois, ela passou por coisas muito parecidas, no sentido do que toca a arte, né? Então, quando o Roda Viva foi para Porto Alegre, então tinha Silvinha substituindo lá Marília Pêra, enfim, ela e o Samuca, né? Tipo, a polícia entrou no hotel que eles estavam, espancou o elenco inteiro, levou eles dois para um lugar ermo, ela foi estuprada, e pelo simples fato de estar fazendo teatro, né? Um teatro questionador, enfim, que questionava aquilo que estava posto. Então, quando a gente foi remontar a Roda Viva, a gente ficou pensando muito, o Zé estava muito alarmado e ele estava com tanto medo que ele falou assim, será que a gente coloca detector de metal na entrada do teatro? Porque a gente estava vendo aquelas coisas na Paulista e briga e não sei o que, e ele falou assim, eu não quero que vocês se machuquem. E como é que a gente faz? Porque pode alguém entrar armado aqui e dar um tiro em todo mundo, como é que vai ser? E desde então, Roda Viva a gente estreou em 2018, né? E desde então a coisa só tem recrudescido, né? E, de novo, também, para quem vem de Recife, né, essas coisas, para mim, tipo, o momento, sempre existiram de muito perto. Né? Assim, eu falo isso por conta da herança canavieira que a gente tem aqui, né? Então, as outras violências também estavam muito presentes. Estou falando de violências diversas, né? Tem essa que a gente está vendo agora, que tem muito a ver com essa questão militar, mas de uma ameaça de golpe, enfim, iminente, mas há histórias das outras violências que também já estavam presentes e que pegam carona nesse barco aí e aparecem também, né? Que você mencionou, né, da transfobia, do racismo, não sei o quê. Então, tipo, são coisas que sempre estiveram aí, sempre estiveram. E aí encontraram agora um momento, né, uma situação para vir à tona de uma maneira legitimada pelo poder, né, público, pelo Estado, né?
E aí, não só no Brasil, né, mas em outros países que essa onda fascista também se levantou, a gente tem visto essas manifestações absurdas, né, de uma barbárie absurda. Enfim, eu confesso que eu assim, eu não consigo fazer prognósticos, né? Eu me assusto, mas eu consigo reagir fazendo, né? Assim, eu só sei reagir agora, né? Assim, eu não consigo fazer, porque eu fico pensando, fico com muito medo de fazer avaliações ou prognósticos de futuro, sabe? Eu fico pensando nesse agora. E é isso, eu fico pensando como o tempo inteiro como reagir, assim, como continuar fazendo teatro, como continuar falando dessas coisas, como continuar, né, fazendo. É isso, mas eu acho que essa história do público ela é mais um reflexo, né, ou esse olhar para a arte, que também está conectado diretamente com o que Dandara mencionou, da educação, né. Acho que fico pensando que a gente tipo, a arte tem o poder de educar, assim como os meios de comunicação têm o poder de educar também. Não são educação, mas são educativos, né? Então, não adianta a gente ter teve, né, as nossas gerações, estou falando de todos aqui, pelo acreditar, saber mais ou menos a idade de cada um aqui, a faixa etária pelo menos, e a gente cresceu numa escola extremamente, como é que eu posso dizer, que tolheu, né, que não foi emancipativo, não emancipou a gente. E que estava dentro desse esquema, sendo retroalimentada pela televisão também, excludente também, que criava essas barreiras, e também determinadas parcelas da arte que também reforçavam isso, né, porque também na arte existe os movimentos, nesse sentido que eu falo também que toda escola é política, né, toda escolha, queira ou não, tenha consciência ou não, toda a arte é política. E aí tem manifestações artísticas que reforçaram também e que ainda seguem reforçando esse sistema. Então, acho que está tudo ligado. Tudo ligado. E é isso. Isso. Não sei mais o que dizer. Ah, tá ótimo. Antes de passar para a Dandara, eu só queria falar uma coisa que eu achei que ela própria falou que é importantíssimo, né? Porque tem a questão da atuação, como continuar fazendo, né? Seja no caso de vocês teatro, enfim, diversas outras artes, ou até a gente mesmo, né? Na universidade, que vive um ataque assim central, principalmente às áreas de humanidades, né? Que tendem a desestabilizar, né? Os conhecimentos estabelecidos, que é a questão do dia a dia, né? Porque a gente pensa politicamente, pensa como continuar vivendo, atuando, mas tem o ganha-pão, né? A gente precisa viver, a gente precisa se alimentar, e, enfim, morar. E aí, falando, só para terminar, para passar para Dandara, a questão muito simbólica, né? Você falou da questão de Recife, que ocorreu em Recife especificamente, mas poderia ter sido em qualquer outro lugar do Brasil, praticamente, que foi a morte do Miguel, né? E que é uma morte cheia de simbolismos, né? Trágico. Uhum. Fala muito sobre a gente, né? Fala muito sobre o nosso país. Mas, enfim. Dandara, por favor. Olha, nessa pergunta eu não vou contribuir tanto porque eu não consigo entender, entendeu? Porque, por exemplo, assim, eu sempre fiz, como a maioria das pessoas da arte, né? Eu sempre fiz o arte, teatro, né? Mais na resistência mesmo, né? Por exemplo, assim, a gente pegava, botava, eu já cheguei a alugar local, o intuito de que eu achei que com a bilheteria eu fosse conseguir pagar o local e que eu ainda fosse sobrar alguma coisa, um caixa para que depois eu pudesse circular com a peça ou pagar alguém que tivesse que pagar. E sempre foi tudo muito difícil, porque, por exemplo, assim, se a gente eu acho que aqui no Brasil o teatro ele não é valorizado, a arte ela não é valorizada nem pelo grande público, porque existe um público que existe teatro, mas que eles só querem ver atores que estão na Globo, só querem ver musical. Não estou falando isso como crítica, não, mas porque determinada parte do teatro a galera não vai assistir, por exemplo, assim, geralmente as pessoas que vão me assistir são pessoas que estudam teatro, pessoas que estão envolvidas com teatro de alguma forma, ou como eu trago muita temática trans, são pessoas trans que vão me assistir, pessoas LGBT, fica muito nesse meio. Toda peça que eu faço, eu sempre vejo as mesmas pessoas assistindo. É lógico que eu amo ter um público fiel,
mas a gente também quer atingir outros lugares que infelizmente a gente não consegue. E é isso. Aí você vai assistir, eu já fui assistir Cláudia Raia Cabaré, que era caríssimo, vários patrocinadores, e era caríssima a entrada, eu só fui porque eu ganhei, e estava lotado, assim, gente que não conseguiu entrar nesse nível. Às vezes é ruim a gente falar assim, porque parece que a gente está falando em tom de crítica a quem está fazendo musical, que é famoso. Não, eu estou querendo trazer as realidades do teatro, entendeu? E essa questão política também eu não consigo entender também, porque eu fiz uma peça chamada Kim, O Amor é Tua Cura, que contava a história de uma travesti a maior busca na vida dela foi aceitação e amor, sabe? E no final ela se mata, e eu fiz só uma participação e eu fui assistente de direção dessa peça, e chegava no final, como foi no Leblon a apresentação, eu fiz questão, eu falei assim, eu quero ficar pelada para aquele povinho, para aquele povo elitizado, eu quero que eles vejam um corpo de uma travesti, eu sou uma travesti gorda, eu quero que eles vejam. E mesmo contando a história, que eles se sensibilizassem com a minha história, mas no final muitos deles vinham falar para mim que o presidente, o Bolsonaro, iria melhorar a situação. Quando eu falava que o Brasil era o país que mais matava travestis e pessoas trans no mundo, algumas pessoas vieram falar para mim que o presidente, por exemplo, ia melhorar isso, sabe? E eram pessoas envolvidas com arte que acreditavam nisso, sabe? E eu fui assistir a peça do Rodrigo França, esqueci, do Malcolm X e do... Ah, esqueci. Esqueci até o nome da peça, desculpa, mas foi uma peça assim, que me tocou muito. E tinham pessoas com um adesivo do senador, algum senador Bolsonaro, do Bolsonaro. Então são coisas que, tipo assim, você não consegue entender. Se a pessoa parar 10 segundos para pensar, a pessoa vai mudar de opinião, entendeu? Mas eu acho que as pessoas não estão querendo nem pensar, eu não sei assim o que eu posso falar sobre isso. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu sempre fiz a arte como resistência, como a maioria das pessoas. Eu acho que e é isso, é continuar e se reinventar, criar formas de continuar, entendeu? É isso que a gente tem feito. Mas tentar, de alguma forma, fazer com que a arte seja mais valorizada. Mas também como, eu também não sei. É isso. Perfeito. O que você fala, eu entendo quando você comenta, por exemplo, o caso do musical, né? Enfim, com uma atriz famosa, global e tudo isso, eu entendo, e também faz muito parte da nossa cultura a questão do culto à celebridade, né? Que é uma questão muito forte. E aí eu vou reproduzir um comentário que uma amiga minha, portuguesa, mas que mora no Brasil, é artista também, faz poesia, faz teatro, e ela me falando disso que me fez refletir como ela notava a diferença da relação, por exemplo, do público, e aí mais voltada para a questão da literatura, no Brasil com relação a Portugal. Como essa questão dos festivais literários no Brasil vem tomando uma força, mas as pessoas vão para ver o autor famoso que elas admiram, para ficar horas na fila, para pagar algumas centénas, tipo, às vezes 200, 300 reais para estar num debate que vai ter um autor brasileiro, estrangeiro, mas enfim, uma celebridade, e muitos autores que estão aí, assim, no caso da literatura, que mal conseguem viver do seu próprio trabalho, né? Então existe essa questão do culto à celebridade que é muito forte e que nos formata um pouco, né, como sociedade. Enfim, já indo para o final, assim, né, a gente está chegando a 1 hora. E aí é uma questão que eu pediria que vocês já também fizessem algumas considerações finais mais gerais que vocês quisessem fazer, de maneira livre, enfim, da maneira que acharem melhor. E a questão seria assim, o que mudou para vocês nessa experiência que a gente tem vivido há basicamente 3 meses da pandemia, do pandemônio, né? Enfim, com todos os problemas que isso traz, para além do isolamento social, né? Que é também viver isso em um país desgovernado, em um país de extrema desigualdade, ou seja, nem todo mundo
pode se proteger da mesma forma, nós não confiamos nas autoridades, né? Então, como essa experiência, que não é só brasileira, mas também, eu sempre brinco, né? Porque tem uma área da história que está meio na moda agora, que é a história global, que também, né, a história tem essas modas. E aí eu fico pensando, gente, alguém quer entender o que é isso? Que eu mesmo tinha dificuldade de entender. Observar essa pandemia, porque com qualquer pessoa do mundo que você falar, a pessoa vai estar vivendo isso de alguma forma, né? Melhor ou pior, né? Mais organizado ou menos organizado. Mas como essa experiência e que afeta diretamente, e talvez vocês, artistas, sejam os mais afetados nesse sentido, né? Por conta do impedimento real de trabalhar, né? O que isso mudou para vocês na maneira de pensar a prática profissional de vocês, pensar as artes? É mais ou menos isso. Dandara, você pode começar, por favor? É porque a pandemia, a gente está tendo que se reinventar como ser humano, né? Às vezes é até difícil a gente pensar nessa questão. Por exemplo, assim, esse ano de 2019 e 2020, eu trabalhei numa escola de samba na Viradouro, que foi a grande campeã do carnaval, na equipe de criação. Foi uma outra forma também de fazer arte. Só que lá, por exemplo, eu trabalhar por contrato. E quando teve todo esse problema, eu fiquei desempregado, e eu fiquei sem renda, sabe? E nem o auxílio emergencial eu consegui, porque falou que eu tinha carteira assinada, mas eu nem tinha. Então meio que bateu um desespero nesse sentido, que para você ter uma ideia, eu não consegui parar assim tanto para pensar. Eu já estava um tempinho parada na arte de fazer, de me apresentar, de ensaiar, de criar. Então eu não consegui parar para pensar exatamente sobre isso, porque ficou nesse desespero tão grande de sobreviver, de se cuidar, de não pegar essa doença e tipo assim, eu pago aluguel e pagar as contas, então pensei tanto nisso, e agora que eu estou conseguindo, eu consegui, graças a Deus, um emprego, graças ao universo, um emprego, e agora que eu estou conseguindo parar para pensar sobre isso, entendeu? Então, porque na verdade, acho que é triste o que eu vou falar, assim, que apesar de eu estar na arte, mas eu no início, quando eu cheguei muito Alice no País das Maravilhas, sonhadora, achando que eu fosse ser famosa, porque até quando eu não quando eu não estava no teatro, eu tinha uma visão muito glamourizada do teatro, da TV. Eu achava que todo artista era rico, eu achava que eu ia ser isso. E depois, com o tempo, eu fui vendo que não, né, que não tinha nada, que era só nos meus sonhos. Então, tipo assim, eu nunca tive. Então, aí eu botei o pé. Aí chegou uma hora que eu botei o pé no chão. Não tenho grandes expectativas com a arte, no sentido de que eu vou enriquecer. Eu não consigo viver financeiramente de arte, entendeu? Então é isso. A única coisa que eu posso falar assim, é a questão de se reinventar e a questão de continuar na resistência. Assim, é uma coisa que eu amo. Eu não sei, até um tempo atrás, lá no Instituto do Ator, né? Que umas atrizes elas questionaram assim ser atriz, não, se a profissão ela é quando te remunera ou quando você só faz com amor também é profissão, entendeu? Então eu acho que é uma questão que então eu não sei se eu sou atriz, eu não sei se é uma profissão, porque financeiramente eu não vivo disso, entendeu? Eu sempre tenho que ter um trabalho paralelo, porque senão eu não consigo viver disso. E então é isso, continuar na resistência. Agora tem essas questões, estou fazendo algumas apresentações pela internet, mas também participando de alguns projetos sem o retorno financeiro, mas no intuito de manter a arte. Então acho que é isso. Assim, financeiramente eu não vivo de arte, então estou tentando manter a arte viva, pelo menos de alguma forma. Henrique, pode falar? Pode ser. Não, então, eu sempre essa é uma questão que tem circulado muito, né? De o que a quarentena vai transformar. As pessoas oscilam entre um otimismo muito grande, né? O consumo vai cair, vai ter uma consciência maior das pessoas. Tem outros que falam, não, vai piorar muito, vai ser tudo muito pior a partir de agora. Enfim, não sei. Tem lá uma oscilação. Eu acho assim, eu não sei, às vezes tem gente que fala, o Shakespeare escreveu, sei lá, Rei Lear, não sei qual foi a peça que ele escreveu numa quarentena. Às vezes você fala, porra, nem me fala isso, sacanagem você me falar isso, né? Porque a gente está
tá num caos, numa crise, não sei o quê, ainda tem um fantasma de que houve um gênio que aproveitou isso para fazer uma grande obra, você se sente a pior das pessoas, né? Mas, enfim. Mas eu acho assim, eu não sei, eu também acho difícil fazer um prognóstico, pensar um pouco. Eu vejo que tem movimentos acontecendo, né? Como né, você no início, Paulo, trouxe as lives, como elas estão, elas também já cansam, elas se acumulam, elas vão, mas tem alguma coisa que está se movimentando. Isso dá alguma esperança, né? Eu vou te dizer assim, em relação ao teatro, sei lá, a minha esperança, ou talvez a minha vontade, é que se encontrasse algum rumo aí num certo sentido diferente do que vinha acontecendo. Eu acho que vem acontecendo coisas muito legais nos últimos anos, assim, no teatro se tornar um lugar mais inclusivo, de tocar em questões que não tocava, né? A Dandara falou disso algumas vezes. Eu acho que esse é um movimento, né, super, super importante, que valoriza muito o que vem se fazendo no teatro. Ao mesmo tempo que eu falei na minha fala anterior, para mim é uma questão mesmo, né? Essa questão do teatro ter um lugar institucional no país mesmo, né? Porque, por exemplo, a gente falou dos musicais aqui do grande público. Às vezes eu acho que o caminho é ter musical pra caramba mesmo, é ativar um público que vai lá no musical, não sei o quê, porque com isso vai surgir uma outra coisa junto também, é o Broadway of Broadway, de alguma forma, né? E que eu acho, não sei, às vezes eu tenho a impressão de que esse teatro alternativo, esse teatro experimental, que é o teatro que eu gosto, sem dúvida, ele minha memória pode estar me traindo, enfim, mas eu acho que ali, sei lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, ele tinha um papel aqui no Rio, na cidade, que é onde eu morava, enfim, sempre morei aqui, que era mais forte do que é hoje, assim, sei lá, vinha o Gerald Thomas para cá, era alguma coisa, eu lembro que o Zé Celso veio com o Boca de Ouro, né, aqui para o CCBB, vinha Antunes com os Pretas Portês, ou as coisas que se faziam aqui no Rio, tinha o Jefferson Miranda, a Celina, enfim, você tinha a Ana Kifuri, você tinha uma série de diretores ali que estão aí, são pessoas que estão, enfim, Antunes morreu, infelizmente, mas essas pessoas que estão aí, às vezes eu penso assim, cadê esse mercado desse teatro, né, nesse teatro alternativo? Talvez tenha que ter um teatrão para que esse outro teatro também ganhe forma ali, não sei, talvez esse seja um processo sociológico, né, assim, não sei, que a gente precisa investir, mas a minha esperança é que eu acho que, não sei, não penso em frutos da quarentena enquanto ela está acontecendo, não sei dizer, mas que a partir dela eu acho que eu volto àquele ponto, né? Que um outro acordo surja, né? Em termos de país mesmo, de pensar cultura, de valorizar a cultura, e que disso surja um outro funcionamento para essa máquina aí, que não expulse tanto as pessoas como faz. Acho que é isso. Ciro? Eu fiquei pensando bastante. Eu acho que, tipo, primeiro é que é preciso assumir que a pandemia mudou tudo. Tudo. Sabe? Tipo, não tem teatro... Tipo, é como teatro... Tipo, é outra coisa já. É outro teatro, é outra... Tudo. Nós não somos mais os mesmos, né? Então, não tem como pensar o teatro da mesma forma, seja por questões práticas, né? De que ainda vai levar um tempo e de quando voltar vai ser com mais atenção às proximidades. Tudo isso que a gente sabe. Mas eu acho que, tipo, mudaram os artistas, mudaram, sabe? Então mudou, vai mudar a arte que a gente faz, que todos nós fazemos. E aí eu fico pensando que tipo, mudou o bom dia, mudou o oi, tudo bem, todo mundo que eu perguntei ao longo da pandemia, quando eu perguntei, e aí, tudo bem? Então, tudo bem não, né? Então ninguém nunca me respondeu tudo bem direto nesse período todo. Então se mudou tudo bem, muda tudo, né? Na pandemia também, assim, eu fiz uma live com o Pascoal da Conceição, que é outro ator da companhia, nas lives antropófagas que a gente tem feito, que foi uma estratégia da companhia se mostrar. Então, se ver e se mostrar, né? Porque, assim, a gente tem uma sorte grandiosa de trabalhar com o Zé, que é esse cara genial e tudo mais, mas que, de alguma forma, atrai as atenções todas para si, né? Então, é um movimento da companhia de muito tempo, e as lives iniciaram isso, que era tipo, vamos dar cara às outras caras da oficina, vamos mostrar que a oficina é outra coisa também. E da mesma forma, num formato de conversas, para que a gente também possa conversar com pessoas que a gente tem interesse e se conhecer. Então, tipo, só nesse microcosmo da oficina já trouxe muitas mudanças, né? A forma também de fazer teatro, né? A gente lançou um podcast que a gente fez para dar um fim, né? Que já era uma peça radiofônica e ela tinha feito a encenação normal, assim, digamos, no teatro, e voltou para ser uma peça de podcast. Então, o Pascoal falou que tinha muito medo das lives de trazer do que elas traziam uma espécie de entretenimento, de um teatro de entretenimento, que ficasse só nisso. E eu acho que pelo pouco que eu vejo já não vai ficar, né? Então, tipo, se você vê, eu vi o espetáculo dos sátiros, como eles se apropriaram
né? Aquele, como é? Arte, o medo de encarar alguma coisa. Enfim, vi peças que o Sesc ao Vivo tem feito nesses formatos mais pocket. Enfim, e vejo que tem uma reinvenção aí. Acho que apontam caminhos para uma mudança, não só nesse sentido do uso da tecnologia, mas de ver o teatro de forma. Então, eu não me arriscaria a dizer o como, mas com certeza não seremos mais a mesma coisa. E aí, é isso. Acho que agora é aguardar também para ver o que seremos, né? Bom, gente, obrigado. Vocês queriam colocar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração? Então bem. Tá tudo bem? Ou querem falar mais alguma coisa? Queria agradecer, Paulo. Isso também. Agradecer, dizer que foi ótimo. Adorei estar aqui. Também. Queria Também gostei agradecer muito. vocês. Enfim, foi incrível. Eu gostei muito da conversa. Queria agradecer mesmo, assim, porque querendo ou não, é um tempo dedicado, né, para isso, para estar aqui e para pensar as questões que vão ser discutidas. Queria agradecer demais a disponibilidade e pela riqueza mesmo do que vocês trouxeram e que vai ser uma contribuição enorme para esse projeto aí que a gente tem levado. E também, assim, sem lucro nenhum, só buscando mobilizar um pouco, né, dentro do que é possível nessas condições atuais, gente. Super obrigado. Obrigado. Obrigada.